Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja em vosso coração. Estou aqui ao lado do pastor José Carlos, que é mestre em teologia, doutorado, PhD, servo de Deus, né? Ensinou muitas pessoas aqui do nosso ministério de Madureira, muitos obreiros aí. Hoje eu tenho o privilégio de recebê-los aqui e, é claro, nós também privilegiado de fazermos aqui um vídeo. O assunto é longo, mas vamos dar uma pincelada e vou marcar com o tempo também uma live. Essa live vai ser o Café Literário e vai falar também. Pastor José Carlos, Deus abençoe. Qual a relação desta pandemia, desse Covid-19, com os sinais da vinda de Cristo? Muito bem, muito obrigado, pastor Israel, Deus abençoe. Primeiramente, nós temos que partir da palavra do próprio Jesus, né? Mateus capítulo 24, verso 7, ele disse que haveriam, dentre os muitos sinais, haveriam pestes, variedades de doenças, né? Na humanidade. Isso até a volta dele. Ele chamou tudo isso de princípio de dores. Todo esse monte de guerras que já tivemos, de terremotos e doenças, ele deixou bem claro no verso 7 de Mateus 24 que tudo isso são chamados princípio de dores. Ou seja, as dores propriamente ditas não vieram ainda. Ainda estão por vir. Por enquanto estamos no princípio. Correto? E quanto à pandemia, que nós estamos aí presenciando na mídia, muitas pessoas, segundo a mídia, estão morrendo, umas se recuperando, mas um número é quase relativo, né? O que morre e o que sobrevive, são um número aí quase pareio, né? Então nós queremos dizer o seguinte, que nós temos nessa pandemia um grande sinal da volta de Jesus. E este sinal nós podemos observar primeiro. Onde surgiu? Surgiu da banda do Oriente. E quando nós falamos do Oriente, já vem à nossa cabeça exatamente o capítulo 16 do Apocalipse, do verso 12, os dias gloriosos, chamado dias do sexto anjo, que é da sexta taça da ira de Deus. E o texto diz exatamente assim, no verso 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ok, então nós temos aqui, primeiramente, nós temos nos dias do sexto anjo, com a sexta taça da ira de Deus, nós teremos um desastre ecológico. A Bíblia está tratando do grande rio Eufrates, o histórico rio Eufrates, que faz parte inclusive dos dias do Éden, né, que é o rio Eufrates, o Pison, e o outro rio, o Tigre, né? São os rios que fazem parte dos dias do Éden, né? Que este rio secará. Alguma coisa vai acontecer para este rio secar. Seja por interferência divina ou humana. Vai secar. E ao secar, a intenção vai ser essa. O leito dele vai servir para direcionar os reis do Oriente para a invasão contra a Terra Santa. Quem são os reis do Oriente? China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Ilha de Taiwan. Aí estão os reis do Oriente. Quando você pergunta a potência do Oriente, quem é no momento? No momento é a China, que é a segunda do mundo e a primeira do Oriente. Posição essa que já foi do Japão, hoje não é mais. Portanto, essa tecnologia, por exemplo, a tecnologia 5G, veio de onde? Também da China. Então nós já temos aí um ensaio, um movimento para a chegada dos reis do Oriente. Então nós temos aqui na Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus no Apocalipse tem como objetivo de abrir os olhos da Igreja de Cristo para que ela observe as coisas como andam, para ninguém ser pego de surpresa, pastor Israel.
É o que Cristo disse em Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai. Olhai o quê? Exatamente os fatos, os acontecimentos, e você começa a medi-los com a voz profética. Nós somos uma geração que estamos vivendo isso. Nós estamos vendo. O nosso país é o país do impeachment. Entra um impeachment, entra outro impeachment, você entendeu? Nosso país é isso. Que começa a sofrer influências agora do Oriente também. Então essa pandemia é uma das primeiras, ou melhor, é o caminho que começa a se abrir para a invasão do Oriente ao Ocidente, com o objetivo, primeiro, de desestabilizar governo, democracia, plano econômico, e esse ensaio está sendo feito até chegar aos dias do sexto anjo com a sexta taça da ira de Deus. Por enquanto, estamos vivendo o prelúdio de tudo isso. Outro detalhe interessante está no verso número 13, que diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Note a triunidade, a falsa trindade, que procura imitar a trindade santa. Note bem, dragão, da boca dele e da boca da besta e da boca do falso profeta. João diz assim que viu sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Para quê? Olha só, são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Nota esses espíritos que vão sair da boca do dragão, que é Satanás, primeiramente. Então há um impulso maligno em cima da primeira besta, a política, e da besta religiosa. Porque o que eles falarem é diferente da nossa palavra. Você fala, ninguém está nem aí. Mas quando eles falarem, são vozes a nível de mundo. Então esses espíritos vão mobilizar os reis da terra para a grande batalha do Armagedon. Então o que estamos vendo hoje são prelúdios de tudo isso, são ensaios de tudo isso, são introduções do que virá no futuro. Por isso estamos no princípio de dores, e não nas dores ainda, elas ainda virão. Tá? Bom, outro detalhe interessante, eu não vou ler aqui os demais, somente isso aqui já é o suficiente, é no capítulo 9, João vê essa invasão. Ele traz em detalhes do capítulo 9 do Apocalipse a invasão dos exércitos da besta, dos aliados da besta, que nós temos 2 invasões da Bíblia contra Israel. Gog e Magog, Meseque e Tubal, que está em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, nesses 2 capítulos. Nós temos depois a invasão do Oriente, como acabamos de ler em Apocalipse 16, 12 a 14. Uma vem do norte e outra do Oriente, contra a Terra Santa. Essa Terra Santa será protegida, como está no capítulo 12 do Apocalipse, que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Mas quanto aos exércitos dessa invasão, escute bem isso aqui, 9 do Apocalipse. Verso 14, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Mais uma vez, o Eufrates no contexto escatológico. Quem são 4 anjos que estão presos na beira do Eufrates? São os 4 países maiores, potências que fazem parte do Eufrates, tanto do lado ocidental dele, como do lado oriental. Bem, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano. A fim de quê? A fim de matarem. A fim de matarem a terça parte dos homens. Qual é o objetivo desses gafanhotos, conforme o contexto desse capítulo? Matar a terça parte dos homens. Bem, aí João diz assim, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. Não era um exército de 500 mil soldados combatentes de guerra. Não era um soldado como os exércitos das potências que hoje conhecemos. Nenhum país do mundo, com exceção de 2, tem essa condição
de juntar um exército de 200 milhões de combatentes. Nenhum. Só tem 2 países com mais de 1 bilhão de habitantes na Terra capazes de fazer isso. Vocês sabem muito bem quem são. E ouvi o número deles. Apocalipse 9, do 14 ao 16. Por isso que estamos vivendo hoje, pastor Israel, é só um ensaio do que virá. É apenas um ensaio. E já estamos vivendo esses dias. Nós somos uma geração, você crente pentecostal que crê na palavra de Deus, amém, como ela é. Nós somos uma geração de privilegiados. Você crente que será arrebatado antes, como Cristo prometeu. Nós estamos vendo o acontecimento na nossa frente. E como você tem se comportado nessa pandemia? Meu Deus. Em oração, em vigilância, diante da Bíblia, ou diante da internet, televisão e passatempos? Julga a tua condição, porque os dias são maus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Uma semana de bênção, de paz e prosperidade sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.